Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, como sempre aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. O que está acontecendo com dois dos principais vizinhos brasileiros? Aliás, não só principais vizinhos quando eu falo de Venezuela e quando eu falo de Argentina. São parceiros estratégicos. A Venezuela numa crise profunda econômica, social, política, com cenas horrorosas que todos nós assistimos na televisão na semana que passou. E a Argentina numa crise econômica que alguns diriam contínua, outros até respirariam aliviados e diriam, pelo menos parou um pouco de descer a ladeira. Será? Três são os nossos convidados para discutir Venezuela, Argentina e o Brasil. Eu começo a apresentação dos nossos participantes por Alberto Pfeiffer, professor, colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Está conosco Eduardo Viola, que é cientista político e também professor titular do Instituto de Relações Internacionais da UNB. E o terceiro participante na roda é um economista. Ele é Roberto Troster. Eu quero, neste momento, mandar a minha saudação especial a você, o ouvinte da CBN, que nos acompanha todo sábado à noite. Venezuela, vamos começar por lá. Alguns dos especialistas internacionais dizem que o país chegou ao fundo do poço. Como sabemos, em economia não há fundo no poço. Qual é a situação na Venezuela hoje? O país quebrou? O país quebrou no sentido de que o poço de petróleo não é mais a fonte suficiente para arcar com as despesas públicas que sustentaram o populismo bolivariano desde a posse de Hugo Chávez. Acabou o dinheiro, pura e simplesmente? Acabou o dinheiro, ou o mau uso desse dinheiro se transformou isso num recurso insuficiente. Apesar da enorme reserva de petróleo que a Venezuela dispõe. Entre as 5 maiores do mundo. Exatamente. A produção tem caído, a companhia estatal, a PDVSA, tem se sucateado, os gastos já não acompanham, os gastos públicos, a receita que a PDVSA supre aos cofres públicos. A economia, que já era uma economia muito concentrada, hoje é praticamente totalmente calcada no petróleo. Isso fez com que o Estado entrasse no processo de parafuso e sem a figura central do Hugo Chávez, que pela sua capacidade de coordenar os setores que dão apoio ao regime, conseguia de alguma maneira aplacar as pressões internas. O Nicolás Maduro não tem essa habilidade, ele começou a se perder tanto nas gestões internas dos grupos de apoio, Forças Armadas, sindicatos, movimentos populares, e se mostrou vulnerável. Os movimentos populares de oposição têm se intensificado, o que não é nenhuma surpresa, William. É absolutamente a continuidade de um processo que talvez tenha um desenlace mais rápido do que o mandato dele permite. Vence em 2019, tem um referendo revocatório em 2016, mas talvez ele não aguente até lá. A previsão de uma crise que não vai acabar bem, Viola, essa a sua visão da Venezuela também? Sim, eu acho também. Eu acho que eu queria complementar o que Alberto falava com a questão, digamos, do que é o grau extremo de polarização social e política na Venezuela. Que tem poucos países na história da América Latina que têm atingido um grau de polarização tão extrema. E o problema é que reconstruir o país, vamos supor, digamos, hoje, o que fez Chávez? Ele erodeou profundamente os fundamentos da economia venezuelana, da riqueza do petróleo, tá? Todo um gerenciamento muito ineficiente macroeconômico e microeconômico, mas ele, nesse processo, construía uma base social e política, inclusive militarizada, que é hoje poderosa. Tá? Então, é um regime que tem forças armadas totalmente leais, embora elas podem sempre ter dissidentes, tem grupos paramilitares de milícia bolivariana, que inclusive tem até tanques de guerra, tá? E tem o que se chama os paramilitares mais light, que são os coletivos, digamos, os coletivos, digamos, bolivarianos. Então, esses das motocicletas que andaram disparando tiros em cima de manifestantes pacíficos. Então, nesse sentido, é uma situação, vamos dizer, provavelmente hoje, já mais de 50% da população venezuelana quer uma alternativa, uma eleição que fosse livre plenamente, o Maduro, o chavismo perderia a eleição. Mas o problema é que o chavismo tem hoje uma base, um poder político-militar
muito significativa. Tá? Lembra um pouco o que os iranianos fizeram, inclusive o uso das motocicletas ocupadas por dois indivíduos. Claro, exato. É uma semelhança muito forte, como Sim. que a ditadura iraniana assegurou a repressão aos manifestantes que protestavam em 2009 contra fraudes nas eleições. Sim, muito boa analogia, inclusive em termos de quão longe e quão sangrenta pode ser a repressão. Embora, obviamente, que o regime bolivariano é mais frágil que o regime iraniano. Nesse ponto, é diferente. Roberto, como é que se explica que um país que tem tanto petróleo tem tão poucos dólares, no caso da Venezuela? A resposta é simples, né? Quer dizer, país que vive da riqueza e não da prosperidade, né? Riqueza, por exemplo, imagina você acha uma mina de ouro na tua fazenda, você começa a tirar, você que é o que os venezuelanos acharam em casa? Exatamente o que o Brasil achou no pré-sal, que a Argentina tem com o agro deles, né? Quer dizer, começam a gastar riqueza e não a prosperidade. Prosperidade é aquela capacidade de você gerar renda, né? Você investir em educação, fábricas, serviços, esse tipo de coisa. No caso, se a gente fizesse analogia, na fazenda você pegava com o ouro que você vendia, você plantava árvores, abria um restaurante, esse tipo de coisa, né? Agora, vocês estavam falando de socialistas, eu lembrei de um grande socialista, que é Vladimir Ilyich Lenin, né? Em 1921, ele... Não, você que fez a associação, porque a palavra socialista até agora não tinha entrado na roda. Bom, eu que fiz a associação, então. Mas tanto o governo bolivariano como o governo argentino tem um discurso socialista. Bolivariano, sim. O Hugo Chávez decretou que estava realizando o socialismo do século XXI. Bom, e no século XX, em 1921, olha a coincidência, Lenin pegou e notou que a economia assim, bolchevique, a economia de guerra não estava funcionando. Ele era um comunista assim, mais do que convicto. O que ele fez? Ele fez a nova política econômica. Ele virou 180 graus a política econômica e começou a permitir propriedade, parte da produção dos camponeses podia ser vendida no mercado. Fez uma série de ajustes de mercado contra a vontade dele, que foram os que deram gás para a Rússia avançar naquele momento difícil. Quer dizer, durou 4 anos. Depois ele morreu, veio o Stalin, mudou essa outra história. Mas o ponto é que naquele momento que a economia russa estava com problemas, ele teve coragem de virar 180 graus. E é isso que falta, quer dizer, a pasmacice, quer dizer, os governos parados estão insistindo em fazer a mesma coisa, afundando cada vez mais. Deixa eu testar um argumento com vocês, que são bons conhecedores das economias, começando pela da Venezuela. Um dos argumentos repetidos, a exaustão. Por muitos brasileiros, particularmente do setor acadêmico, que julgam ser dever deles apoiar o que eu caracterizo como uma ditadura mal disfarçada, que é como eu descrevo a situação na Venezuela, minha opinião pessoal. Um argumento corrente é o de que o pobre na Venezuela está melhor hoje do que estava quando começou o regime bolivariano. Esse argumento procede? Acho que tem que perguntar para o pobre na Venezuela se ele se sente melhor. Ele pode ter espasmos de uma impressão de maior bem-estar, de maior riqueza, através desses mecanismos de transferência direta de renda, de financiamento da compra de eletrodomésticos, desses supermercados. Chama-se Mi Casa Bien Equipada, Sim. O programa de compra de populismo na veia, em outras palavras. Exatamente, os mercados, que são aqueles mercados populares financiados pela estatal de petróleo. Só que chega um momento em que não há mais produtos, chega um momento em que a inflação come o poder aquisitivo dessas pessoas. Então, eles podem ter... E a Venezuela tem a maior inflação do mundo. Exato, então eu diria que eles podem, se você tira uma fotografia, eles podem se sentir bem num determinado momento, mas o filme caminha para um final trágico, no sentido da pobreza, no sentido da erradicação da pobreza. Não há emancipação dessas populações através de educação, geração de emprego, estímulo ao empreendedorismo. Então, o desfecho é um desfecho que não é favorável a eles. Se perpetua esse processo de aprofundamento da pobreza permanente, porque não se gera oportunidade de criação de riqueza. Toda a renda, toda a lógica produtiva está calcada no petróleo. O petróleo não sendo mais explorado como poderia ser, há um empobrecimento generalizado.
É um argumento que a gente ouve com certa frequência, Viola, quando a gente examina os governos dito bolivarianos da América do Sul, mas estamos focando inicialmente na Venezuela. A de que são governos que se destacam na história dos governos latino-americanos, não importa a linha política, por serem os primeiros que voltaram as suas políticas para as classes menos favorecidas. Quanto que isso é de mistificação da história, quanto que isso corresponde aos fatos? Não, isso com certeza é mistificação. Inclusive, no caso da Venezuela, por exemplo, a partir do estabelecimento da democracia, a presidência de Betancourt, em 1958, e particularmente na década de 70, com o aumento do preço do petróleo, houve um aumento muito importante do nível de renda de toda a sociedade venezuelana. Ou seja, já houve na Venezuela uma melhoria muito forte da situação dos pobres. Isso, na década a partir de meados da década de 80, houve uma mudança, digamos, e houve um deterioro da situação dos setores mais populares, que foi o que foi nessa onda, digamos, de descontentamento e de crisis com o caráter muito corrupto. A democracia venezuelana foi se tornando uma democracia muito corrupta, digamos, ou seja, nasceu como um regime exemplar no continente, se nós pensamos década de 60, digamos, tá? Então, o que acontece? Chávez assume a presidência apoiado no grande descontentamento, digamos, de setores populares que tinham sido deprivados relativamente em relação ao passado anterior. E durante os primeiros anos da presidência de Chávez, há uma certa redistribuição de renda de um modo muito, vamos dizer, inconsistente, porque não há um aumento da produtividade da economia, pelo contrário, isso está baseado totalmente na onda do ascenso do preço do petróleo, algo que não é produzido por Chávez em absoluto. Mas nesse processo... Ele assumiu com o petróleo a 35, 5 anos depois o petróleo valia 160. Exatamente. E uma coisa fundamental para entender a força do chavismo é que o processo de aumento, digamos, de redistribuição da renda a favor dos pobres nesses primeiros anos do chavismo foi acompanhada com uma forte política populista identitária. Isto é, criou a identidade chavista. Então não é só que há uma melhora da renda que volta a uma situação tipo década de 60 e de 70. Porque inclusive a situação dos pobres na Venezuela, na década chavista, é inferior à situação dos pobres na década de 70 e 60. Você está falando em termos de renda per capita? Não apenas de renda per capita, sino de distribuição interna da renda, digamos, tá? É o índice de Gini, por exemplo. Então, o que acontece? O índice de desigualdade. De desigualdade. Que os que suportam o regime chavista argumentam dizendo que esse índice é melhor hoje do que antes. Hoje é difícil saber, mas vamos dizer, 2 anos atrás era melhor que na década de 90, era melhor que na segunda metade da década de 80, mas era pior que na década de 70. E isso é o que não se fala. Então, quer dizer, o quadro é muito mais complexo. E o importante da força do chavismo é que não é só esse processo de melhoria da situação dos pobres, mas a criação da identidade, sino a questão da identidade. Se cria um movimento muito poderoso e se cria um ascenso muito grande de quadros dirigentes de setores populares que ascendem na estrutura da sociedade, prestígio, poder e riqueza. E, inclusive, alguns chegam a constituir-se na nova chamada burguesia bolivariana. Que eles chamam de boliburguês. Boliburguesia. Roberto, quando a gente olha para as políticas econômicas praticadas inicialmente, que é o nosso foco nesse momento, nós vamos passar para a Argentina em instantes, que é o caso da Venezuela. Essas políticas econômicas trazem realmente algo de diferente? Ou é apenas a repetição do populismo tarifário, das medidas intervencionistas, que caracterizaram fracassos populistas notórios? Eu acho que é uma questão de eficiência. Eu acho que você tem que, assim, a dose que está errada. Às vezes você precisa efetivamente dar alguns subsídios, dar algumas ajudas. Quer dizer, o que você não pode fazer é dar o passo maior que a perna. Quer dizer, eles dão um pouco de ajuda, sem te pôr, continuam mais, e mal administrados. Às vezes gastam muito dinheiro em coisas que não são necessárias. Por exemplo, compra de armamentos. A Venezuela é um dos países que mais gasta em armas. Então, acho que a Guiana deve estar preocupado que a Guiana invada a Venezuela. Não tem nenhuma razão, assim, o nível, assim,
a quantidade que você gasta nesse sentido. Então, você acaba desvirtuando. Quer dizer, então, eu acho que é muito mais do que econômico, é ineficiência. Ver, ó, o orçamento tem limites, quanto que você pode ajudar tem limites. Pensar, como o Roberto falou, um pouquinho mais no longo prazo, quer dizer, miopia, esse tipo de coisa. Roberto, quando a gente olha para a Venezuela, a gente é obrigado a considerar o que acontece lá num contexto internacional um pouco ampliado. A Venezuela é uma das âncoras num eixo que vai de Cuba até Buenos Aires. Um eixo que é, para alguns, situado não só numa proposta de administração dos recursos de um determinado espaço geográfico de um país, mas é também uma proposta ideológica muito clara, a ponto de ter o bolivarianismo como uma definição política, de políticas sociais e de políticas econômicas. Com a situação da Venezuela do jeito que está, esse eixo quebrou? Olha, você tem toda a razão. Quer dizer, é uma proposta de reescrever a história contemporânea das Américas e até a história do passado, né? Resgatando o bolivarianismo e tratando de trazer para a lógica latino-americana, de novo, aquela política da confrontação com a potência hegemônica, notadamente os Estados Unidos, e é também um eixo global. Nós nos lembramos que Chávez faz aproximações com o Irã, faz aproximações com alguns países da OPEP, tentando estabelecer uma lógica de se bem que os principais amigos deles no Oriente Médio, um está conversando com os Estados Unidos agora, que é o Irã. O Assad está numa guerra civil que ninguém sabe como acaba. O Gaddafi foi linchado. Exatamente. Então, era essa lógica de estabelecer, a partir de uma plataforma de resistência, calcada em preços de commodities extraordinariamente elevados, no caso da Venezuela, o petróleo, uma lógica de resistência e uma proposta de dominação que se espraiaria por todo o continente. Nasce uma matriz ideológica que vem de Cuba, desce por Nicarágua e Venezuela, Bolívia, Equador e Argentina. Sem a figura de Chávez e com o enfraquecimento monetário venezuelano, esse projeto está naufragando. Talvez no caso do Equador e da Bolívia, a gente ainda veja uma resistência dessa proposta, da relação direta entre o Estado e classes populares, da presença do Estado sobre todas as esferas do âmbito da vida social, porque no caso do Equador, nós temos um dirigente que tem um pouco mais de fundamentação técnica. Você se refere ao presidente Rafael Correa. Rafael Correa. Que é um economista formado no hemisfério norte. Exatamente. E que estabelece, e aqui acho que é a grande diferença entre Equador e um pouco Bolívia, com relação à Venezuela e Argentina. Mas tanto no Equador como na Bolívia, a relação com o setor privado, com o empresário privado, é um pouco mais tolerada. Não há uma perseguição tão grande quanto ao lucro, quanto à iniciativa privada, contrariamente ao que acontece na Venezuela e na Argentina. O Troço também pediu a palavra. Então, deixa eu falar, é interessante que quando brasileiros às vezes não veem isso muito, quando se formou a América do Sul, você tinha Bolívar no norte e San Martín no sul, que queriam fazer uma grande América espanhola, fazer dos 4 virreinatos um só virreinato. E a visão dos dois, a visão de Bolívar era lideranças fortes, que assim, bons líderes, que bem isso que o Alberto está ressaltando, uniriam o continente, tanto que se juntaram. E da Argentina, San Martín, que achava que instituições fortes é que fariam a América do Sul um país forte. Bom, acabou predominando, tem até o famoso abraço de Ayacucho, onde Bolívar e San Martín se abraçam, tem, em toda escola na América do Sul tem essa foto. E estranho, o que acontece? A visão bolivariana foi a que fragmentou. Assim, todo mundo queria ser líder do seu quintal. E agora a visão sanmartiniana é justamente que está entrando com Chile, como você mencionou, Peru, Equador, então, Colômbia, Uruguai também. Uruguai, acho que um senhor exemplo disso, ó, no meio desse conflito, vamos dar residência automática para qualquer cidadão da América do Sul, 30 dias depois já tem residência permanente. Então, acho que é um pouquinho essas duas visões que ainda dominam o debate, né? Viola, os fatos estão corrigindo os arroubos ideológicos? Sim, sem dúvida. É decir, nós estamos em uma transformação profunda nesse sentido, mas há uma questão importante sobre os fatos, que é o ascenso do populismo estatista. E
mais ampliamente, mais especificamente do bolivarianismo na América Latina, teve como base estrutural uma mudança drástica de preços relativos entre produtos manufaturados e commodities, de qual se favoreceram todos os países da América Latina. Foi a inversão dos termos de troca. Exatamente. Nós que lemos a teoria da dependência nos anos 60, 70, estávamos convencidos que os termos de troca seriam sempre desfavoráveis. Sempre desfavoráveis. E aí o mundo mudou. Tudo que a gente leu na faculdade naquela época. Exatamente. Os termos de troca passaram a ser ao contrário. Se não me engano, desculpe de interromper, se não me engano, em 2005, uma carga de minério de ferro comprava 10 TVs de tela plana. 5 anos depois, a mesma carga de minério de ferro comprava 100 TVs de tela plana. Exatamente, é por aí. É uma mudança radical que não foi algo sobre o qual os governos populistas, ou mais especificamente bolivarianos, não fizeram nada para produzir. É um presente que veio do céu, digamos. Tá? Ou da China, né? Que veio da China, exatamente. Isso, vamos dizer, essa mudança drástica foi não fundamental, aproveitada para fazer redistribuições inconsistentes da renda. De algum modo, viver, ao invés de aproveitar isso para desenvolver fundamentos econômicos consistentes, produtividade da economia, educação, foi feita uma redistribuição tipicamente rápida, populista. É decir, imaginando que isso duraria eternamente. E isso vale também para o Brasil. Tá? Então, o que acontece? Só que vale para o Brasil em uma escala bem mais moderada. Então, esse processo se esgotou. E hoje, o que nós temos é fatos que são algo que contesta brutalmente, ostensivamente, a ideologia do estatismo populista. Eu vou só pedir licença a vocês, que eu estou chegando ao final do primeiro bloco e eu reinicio exatamente nesse ponto, Viola, depois do nosso intervalo. Como é que as lideranças políticas desses países vão enfrentar esses fatos que, segundo a sua definição, levam ao esgotamento do que foi até agora, nas suas palavras, o estatismo e intervencionismo nas economias? A gente volta daqui um instantinho. Até bem-vindos de volta todos vocês ao Globo News Painel, discutindo a crise na Venezuela. Esse foi o tema principal do primeiro bloco desta edição do Globo News Painel. E agora a gente vai dar uma espiada na crise da Argentina, no principal vizinho do Brasil, sob a perspectiva de uma questão que ficou no ar ao final do primeiro bloco, que é a maneira como esses governos, Alberto Pfeiffer, reagem àquilo que vocês descreveram ao final do primeiro segmento do programa, que é os fatos se impondo a visões de como que as economias e as sociedades têm que ser administradas, tocadas, levadas adiante. Como é que a Argentina está reagindo ao que parece ser a imposição da realidade? Chegou até aqui, daqui para frente não dá, como foi feito até agora. Houve tentativas de se reescrever a história contemporânea na Argentina, né? Cristina Kirchner chegou até a implementar um programa de revisão de fatos históricos e quanto ao que se passa hoje, houve um processo de ocultação do que eram os fatos, da inflação, do endividamento, da falta de investimentos públicos e privados. O enfrentamento hoje é com um choque de realidade tardio. Esse choque de realidade com a recomposição do índice de preços que reflete em maior medida o que é efetivamente a degradação do poder aquisitivo do povo argentino. No fundo, eu pondo isso em linguagem jornalística, Alberto, eu fico assustado, porque a gente está dando como boa notícia simplesmente o fato do governo parar de mentir. Pois mas é o que tem que se anotar. Que é o que aconteceu na Argentina. Você está se referindo ao fato de que colegas meus na Argentina, que lidam com economia, eram perseguidos judicialmente se publicassem os índices de inflação. Para nós no Brasil isso é absolutamente inimaginável, graças a Deus, graças às nossas instituições. Na Argentina chega a esse ponto do ridículo. Não só colegas jornalistas, como grupos da mídia eram perseguidos por conta disso, de tentar estabelecer um debate, um desmascaramento da realidade. Agora, de fato, isso é tardio, né? Hoje nós estamos a mais ou menos um ano e pouco da eleição presidencial de 2015, já num processo de deterioração das contas públicas argentinas que é
praticamente irreversível e que vai levar o país cada vez mais para um aprofundamento, uma crise, que um novo governo é que vai ser encarregado de iniciar a recuperação. E isso não vai ser feito do dia para a noite. Isso vai levar muito tempo. Viola, o impacto da crise argentina sobre o Brasil? Bom, uma coisa interessante primeiro seria ver, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas similaridades e diferenças da crise argentina com a crise venezuelana. Vamos então, e deixamos a questão sobre o impacto da crise argentina sobre o Brasil para um pouquinho mais adiante no programa. Então, por exemplo, similaridades são políticas econômicas fortemente intervencionistas, com redistribuição populista da renda, políticas macroeconômicas muito heterodoxas, de muito curto prazo. Tá? E outra dimensão muito importante entre as duas sociedades foi um aumento extraordinário da criminalidade, da violência, do crime organizado. Hoje, Venezuela e Argentina, o crime organizado é mais poderoso do que no Brasil. Quando 10, 15 anos atrás, em Brasil era mais poderoso o crime organizado, o narcotráfico, que na Venezuela e Argentina. Tá? Agora, nós temos muitas diferenças. Por exemplo, na Venezuela nós temos um processo forte de militarização da sociedade. Nós temos todo, o chavismo construiu uma vasta estrutura militar e paramilitar. Digamos. Na Argentina nós temos uma situação quase oposta. As forças armadas muito reduzidas, a principal força de segurança é a gendarmeria, que de todas maneiras é muito reduzida, e as polícias provinciais muito colonizadas pelo narcotráfico e pelo crime organizado. De todas maneiras, a perseguição feita pelo chavismo na Venezuela é uma perseguição que envolve assassinatos, torturas, controle da mídia, intimidação da oposição, indiscriminado da máquina do Estado, intimidação generalizada. Na Argentina é diferente. Na Argentina, o que tem como fundamental é o uso de um poder arbitrário do executivo, tá, sobre a sociedade e, mais particularmente, a perseguição fiscal. Digamos. Essa é a principal perseguição na Argentina. E você acrescentaria o aparelhamento da justiça? Da justiça, exatamente. Então, aí nós temos uma diferença importante. Outra diferença importante, é dizer, Venezuela está extremadamente polarizada em termos sociais e políticos, identitários, profundamente identitários. Venezuela era como a Argentina em 55, quando caiu o peronismo, uma sociedade dividida a dois, à beira da guerra civil, tá certo? Hoje a Argentina é bastante diferente que isso aí. Em que sentido? No sentido de que você tem um processo onde o kirchnerismo, que paradoxalmente o kirchnerismo produziu uma reconstrução do Estado argentino. Em 2001, 2002, a Argentina estava na beira da desintegração. O kirchnerismo reconstruiu a autoridade estatal, o que se chama um hiperpresidencialismo. A Argentina oscila entre hiperpresidencialismo e hipopresidencialismo. É um Estado fraco, que por momentos se torna forte dependendo da existência de um personalismo, de um líder personalista. E isso foi Kirchner. Kirchner, então, acabou sendo alguém muito reconhecido por ter reconstruído a autoridade, digamos, na sociedade. Mas isso, durante o governo de Cristina, obviamente, isso se foi erodindo extraordinariamente e neste momento há um vazio de poder, uma crise de autoridade muito forte. Mas não há... O kirchnerismo com Cristina produziu uma grande polarização mais política, não basicamente social. Uma vez que se erode rapidamente o poder de Cristina, então você tem um processo de reestruturação sociopolítica na Argentina. Você sugere uma discussão interessantíssima. Quem pegou essa discussão pela frente e escreveu uma reportagem enorme para os padrões dela foi a revista britânica The Economist, 2 edições atrás. Aliás, a capa era o Messi de cabeça baixa, e o título era A Parábola da Argentina. E a reportagem chega num determinado momento, e eu aprecio muito a revista The Economist por essa honestidade que eles têm de dizer há situações que nós não conseguimos explicar. Eles usam para isso uma outra analogia em relação à Argentina, dizendo que há 4 tipos de países no mundo: os países desenvolvidos, os países que não são desenvolvidos, o Japão e a Argentina. Ou seja,
Uns a gente sabe que categorias são, desenvolvidos ou não, e esses outros dois a gente não consegue explicar. O Japão e a Argentina. E ao tentar explicar a Argentina, eles chegam ao final do editorial com uma conclusão que tem enorme importância para nós, para qualquer país, mas para nós muito mais forte ainda. E a ideia de que não há nada determinado no progresso de um país. Não é porque um país tem tudo que a Argentina tem, que ele será um país rico, feliz e próspero. Porque a conclusão dos britânicos é good government matters. Bom governo importa. Qual é o peso de um governo como o do argentino, como o governo argentino, nesta crise atual, Roberto Tosta? Bom, agora o Viola levantou bem negativo. Ele levantou muito bem. No primeiro momento, o Kirchner fez o que tinha que ser feito, né? Podemos discutir algum detalhe ou outro. E no segundo momento, foi na contramão. Acho que ele sabia tudo. É um governo fraco, ruim. Tem o ministro de Economia, segue um marxismo keynesiano. Marx morreu faz 130 anos, 131 anos. Keynes esse ano faz 70 anos que morreu, e usar isso para construir a economia. O que tem de bom é que eles estão mudando, quer dizer, estão desvalorizando. Mas olha que o marxismo keynesianista está na moda também em vastos setores acadêmicos de economia no Brasil. Olha, realmente só em alguns setores, na Venezuela, no Brasil, na Argentina, em Cuba, porque no resto do mundo nada. Você vê as referências... Mas é o peso das ideias, Roberto. A gente não pode brigar com a notícia. Há um bocado de gente que toma decisões nesses países, inclusive no Brasil, que acredita nas ideias que você está descrevendo. Tem gente que acredita em bruxa, tem gente, né? Eu brinco assim, quando eu pego um prato, uma coisa, eu falo, tem gente que acredita em micróbio, né? Mas, quer dizer, mas as ideias erradas. Eu acho que, sabe, o mundo, para mim, teve uma grande divisão que foi 9 de novembro de 1989, quando você derrubou o Muro de Berlim. Você parou de voltar para dentro, começou a se virar para o resto do mundo. Foi o que a China fez, foi o que a Espanha fez, foi o que a Alemanha fez, juntou, você começa a, assim, se preocupa com eficiência. Os argentinos estão... Há uma brincadeira que nós jornalistas fazemos com essa data que você acabou de mencionar, Roberto. É uma anedota boa, eu não vou me furtar a contar a quem nos acompanha. Você se lembra de qual foi a principal manchete de quase todos os jornais brasileiros no dia 10 de novembro de 1989? O Muro de Berlim caiu em 9 de novembro de 89. Os jornais brasileiros foram às bancas no dia seguinte, todos eles tinham uma grande manchete. Você se lembra qual era? Não. Silvio Santos não é candidato. Eu estou usando a anedota, não para falar mal do Silvio Santos de jeito nenhum, não é essa a questão, mas a gente já não se lembra de determinados acontecimentos políticos que naquela época eram essenciais, porém de curtíssima duração. Enquanto que o Muro de Berlim, se você quiser, está nas ruas de Kiev na semana que passou. O que aconteceu lá é ainda o eco, o arranjo daquela grande explosão. Mas vamos voltar ao assunto do nosso programa, que é a questão da Argentina, da Venezuela e da crise no Brasil. O seu raciocínio é dizer, se a gente aborda o papel de governos, o governo argentino é um dos principais responsáveis pelo que acontece hoje? Eu tiraria o principal, é o responsável. Tinha tudo na mão, faca e queijo, e não fez o que tinha que ser feito. Está começando a reagir, isso é um sinal positivo. O discurso continua o mesmo, mas está reduzindo subsídios, aumentando impostos, reajustando tarifas, desvalorizando o câmbio. Está começando a se mexer na direção certa, está muito devagar. Eu acho, em política econômica, eu comecei a dar o exemplo do Lenin, em um ano ele conseguiu virar a economia mudando radicalmente a política econômica. E é o que você tem que fazer na Argentina, no Brasil, na Venezuela. A Argentina está se afogando num copo d'água, isso que é mais triste. Se você vê a relação da dívida externa dela e as exportações, era para ter crédito assim, saindo pelo ladrão. E está agora desesperada atrás de 5 bilhões de dólares. Que impacto, podemos ir agora ao impacto dessas crises sobre o Brasil, Alberto? Começando por você. Acho que depois que a Argentina enveredou pelo experimento desse desenvolvimento, quer dizer, tentar reverter um processo de um país que já foi desenvolvido... Ela se empenha nisso há 70 anos. Pois é, e está conseguindo chegar lá, né? Eu creio que a gente deve olhar as experiências que têm alguns sinais de serem virtuosas, né? Aqui foi mencionada a Aliança do Pacífico, Chile, Peru,
Colômbia e México, são países que têm embarcado em processos de maior comunicação com o mundo, de uma participação do Estado na economia e na vida social, que ao mesmo tempo que promove a inclusão social em maiores e menores graus, mas não sufoca a atividade produtiva privada, o empreendedorismo da população em geral. O caso do Chile é notável, porque é um país dependente de uma commodity mineral, do cobre principalmente, mas que consegue lidar com esses excedentes de riqueza quando os preços são muito favoráveis, por meio de mecanismos. E eles trocam de uma presidente socialista para um presidente conservador, de novo para uma presidente socialista. Mas há uma linha de conduta permanente quanto a um projeto de desenvolvimento chileno que inclui um intercâmbio com o mundo, né? Essa é uma grande diferença com relação a esses países que nós temos mencionado, Venezuela, Argentina, e que em alguma medida no Brasil também nós verificamos que esse isolamento, essa visão autárquica com relação ao projeto de desenvolvimento nacional. Então, talvez o Brasil, agora, percebendo que esse modelo realmente não tem grandes possibilidades de dar certo no longo prazo, consiga entender que é certo, sim, nós procedermos a todos os mecanismos que fomentam a inclusão social, diminuam a desigualdade, mas que, ao mesmo tempo, não deixem passar oportunidades para nós propiciarmos crescimento de longo prazo. E aí, um olhar mais aberto para o mundo, o uso dos exemplos virtuosos desses países, que têm mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento relativo que o nosso, mas que optaram por soluções de abertura, de vinda de capital, de envio do seu capital às multinacionais mexicanas, colombianas, chilenas, muito ativas já na região e pelo mundo, pode ser um exemplo que nós tenhamos como um padrão de seguir. Aqui no painel, quando a Venezuela foi trazida para o Mercosul, diplomatas que participaram, inclusive, da redação dos principais documentos, que são os documentos que formam o Tratado de Ushuaia e da formação do Mercosul, caracterizaram aquilo como uma molecagem diplomática. E a maneira como a Venezuela foi colocada dentro do Mercosul foi uma proposta político-ideológica. Faz parte de um eixo, como a gente disse no começo do programa, a expressão foi minha, que vai de Cuba até Buenos Aires. Alguns colocam esse eixo dentro de uma instituição chamada Foro de São Paulo, onde há uma organização e uma clara direção ideológica a partidos de esquerda em vários países, de acordo com uma estratégia que seria comum. Em boa parte isso parece estar se realizando. Como que ficou a posição do Brasil, líder natural desta parte do mundo, da América do Sul? Sempre quem analisou geopolítica ou relações internacionais coloca o Brasil como o país mais importante, por N razões, depois de toda essa movimentação. Alguns analistas hoje sentem o Brasil menos importante, menos líder e mais isolado, Viola. A sua análise? Com certeza, ele é menos importante no mundo do que era alguns anos atrás. Ele é menos líder, talvez, não sei porque ele pretendió muito mais ser líder do que era, e observadores externos, ou seja, do norte, queriam que Brasil fosse líder, mas a capacidade de liderar depende de consistências nas políticas na região. E isso não existiu. Sempre há uma ambiguidade brasileira, onde se quer liderar, mas ao mesmo tempo não se quer pagar o preço da liderança, tá certo? Então, esse é um fator importante. Agora, eu acho que toda esta crise de Venezuela e Argentina traz um efeito muito benéfico para o Brasil. Por quê? Porque aumenta o sinceramento, o choque de realidade sobre a opinião pública brasileira, sobre o esgotamento do modelo seguido pelo Brasil, e não me refiro apenas a presidente Dilma, porque eu acho que do ponto de vista macroeconômico, a grande mudança se deu a partir da segunda presidência de Lula, e particularmente a partir de 2009. Então, lógico que quando estava Meirelles no Banco Central, quando estava Meirelles e Palocci, era uma continuidade da política de Fernando Henrique Cardoso com todo um componente diferente do ponto de vista da política social, mas era bem diferente de Venezuela e Argentina. A partir da segunda... Sorte nossa. Claro, a partir da segunda presidência de Lula e particularmente na presidência de Dilma, há um aumento muito grande do intervencionismo, uma aproximação às políticas econômicas de Venezuela e Argentina, uma aproximação moderada. E você diz que o choque benéfico dessas duas crises é deixar claro para nós aonde isso leva. Aonde isso leva, e
vamos dizer, de outro lado, uma outra coisa fundamental, fica ostensivo os cerros gigantescos que foram produzidos pela política externa e pela política comercial brasileira em todos os anos Lula-Dilma, que deixou o Brasil isolado das cadeias globais de valor, das cadeias produtivas globais, que o modo em que se desenvolve em intensidade a globalização independentemente no século XXI. dos eixos políticos. Exatamente. E então, o que acontece? E aí aparece toda a Aliança do Pacífico, que, como falava Alberto, vai na direção oposta, integrar-se nas cadeias globais de valor. Então, nesse sentido, o Mercosul hoje é um processo de fracasso ostensivo. Por quê? Porque os dois grandes sócios de Brasil no Mercosul são modelos de fracasso, que inclusive puxaram para baixo o Brasil. O Roberto eu discordo um pouquinho de você, Eduardo, se você me permitir. Claro, eu acho que o Mercosul é um sucesso se você vê 40 bilhões de comércios. Você vê, antes para ir para Buenos Aires, 10, 12 anos atrás, você tinha 2 voos por dia. Hoje você tem 30. Você vê em turismo, em carro, em educação, em cultura. Quer dizer, na parte econômica, na parte de integração às cadeias globais, não é por conta do Mercosul, e sim porque o Mercosul não se integrou às cadeias. Quer dizer, não é por quer dizer, o que a gente precisaria agora é justamente o contrário. Fortalece o Mercosul e, vamos, assim, usando o Mercosul como base, muda e vamos nos integrar às cadeias. Hoje, em números redondos, a Argentina importa... Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi seu argumento, Roberto. Não é porque o Mercosul existe que, na visão do Viola, o Brasil se integrou menos às cadeias produtivas ou às cadeias de valor global, mas é que não fizeram que o Mercosul se esforçasse por isso. Exatamente. Não é simplesmente a existência desse bloco, mas é o viés político que se deu a ele. Posso colocar assim? Eu claro, a visão econômica errada. Quer dizer, o mundo, aquilo que a gente falou do dia do Silvio Santos, ficaram olhando para o Silvio Santos e não olharam para o resto do mundo, que o mundo é outro hoje. Quando você está integrado, por exemplo, nas cadeias globais, como os dois mencionaram, o que acontece? Você produz gravatas. Se você é o grande produtor de gravatas para as lojas de roupa do mundo inteiro, se sobe ou baixa o câmbio, não te afeta muito, porque todo mundo vai ter esse aumento de custos. Se você é uma economia fechada, exporta mais algumas coisas, o câmbio te afeta mais. Quer dizer, segundo, no caso específico, você já criou uma união muito forte. Hoje, números redondos, o Brasil exporta mais da metade das exportações industriais vão para a Argentina e 8% das exportações brasileiras vão para a Argentina. O que acontece? Se a Argentina não compra isso, o Brasil não tem onde mais vender. Quer dizer, o Brasil pode comprar em outros países o trigo, o que ele comprar da Argentina, ele consegue comprar do Canadá, da Austrália, mas não etc. consegue vender. Não consegue vender. Então, para o Brasil é ruim o que está acontecendo para a Argentina. E para a Argentina, o Brasil crescendo menos é ruim. Quer dizer, agora, essa integração já é um fato. Assim, é ruim porque a Argentina... Ela está lá, é com ela que a gente tem que viver. E ela pode usar, a gente pode usar ela agora para crescer mais. Deixa eu só dar um alerta. Eu estou chegando ao finalzinho do programa. E nós estamos começando mais um que chama-se Mercosul. Esse aqui era sobre a crise da Venezuela, da Argentina. Eu prometo fazer um programa só sobre o Mercosul, que eu acho que é importantíssimo, particularmente para quem nos acompanha, porque tem um impacto direto no bolso de cada um de nós. É uma das crises mais próximas à do Brasil, mas esse programa eu preciso encerrar, Troça. Eu queria fazer uma pergunta final, que é aberta, e pedir que vocês fossem super breves, porque o tempo está chegando ao final, que é o seu quadro a curto prazo, de como essas duas crises se desenvolvem e o impacto delas sobre o Brasil. Eu sei que isso daí é meio chato, porque obriga você a ser muito, digamos, primitivo com a sofisticação do que você elaborou até agora, mas não tem outro jeito. Bom, quer dizer, normalmente, assim, eu acho que a realidade supera a ficção. Eu torço realmente para essa guinada forte na política econômica argentina, na política econômica brasileira e na venezuelana. Acho que as condições existem. Viola. Eu vejo que caminhos bastante diferentes entre Argentina e Brasil, entre Argentina e Venezuela. Venezuela, a situação, não consigo ver outro processo que não seja de agravamento da polarização. Isso é o mais provável e de aí
o futuro realmente é bastante negativo, e vários degraus possíveis de negativo. Na Argentina, acho que o processo é um processo difícil, esses próximos 2 anos tem uma série de incertezas por esse vazio de poder, de autoridade, mas há um rearranjo das forças políticas que vai permitir uma melhora da governabilidade no futuro. Alberto. Concordo. Não sei se Nicolás Maduro passa a presidência em 2019, ele pode sair antes, há um aprofundamento das tensões. Com relação à Argentina, eu acho que nós, a partir da eleição do ano que vem, vamos ter um desenlace mais favorável para a situação do país, mas até lá vai ter muita dor e muito sofrimento. E o Brasil é afetado, porque pegando fogo nos vizinhos, a fumaça vai nos contaminar. Então nós também vamos sofrer um pouco nesse período. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos 3 convidados, começando por Alberto Pfeiffer, professor, colaborador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Agradeço a Eduardo Viola, cientista político, professor titular do Instituto de Relações Internacionais da UNB. E em terceiro lugar, agradeço ao nosso terceiro participante, ao economista Roberto Troster. Muito obrigado, principalmente a você que nos acompanhou até aqui. Eu espero vocês na semana que vem. Vamos agora, como a gente sempre faz, aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.